Muito boa noite, estamos na quarta-feira, meio de mais uma semana, são 5 de maio, até encontrar com o SBT Brasil, você sabe o que é notícia em todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos aos destaques. Mais um caso de violência infantil choca a população fluminense. Mulher é presa acusada de torturar o próprio filho de 3 anos em comunidade do Rio de Janeiro. Operação do Ministério Público Estadual mira a quadrilha do Jogo do Bicho, que atua em cidades do noroeste do estado. Justiça obriga a concessionária de ônibus a ficar em Nova Friburgo até meados de julho. Nova FAOL havia anunciado que deixaria o município ainda este mês. Veja também a despedida no Rio do ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19. É notícia, é agora no seu SBT Cidade. Então faz o seguinte, vem com a gente. Abrimos a edição de hoje falando de mais uma atrocidade cometida contra uma criança no estado do Rio de Janeiro. Uma mulher foi presa por torturar o próprio filho de 3 anos numa comunidade da zona norte do Rio de Janeiro. As imagens são chocantes. Quem vai contar é o Jackson Silva. Ela está sendo presa, por torturas e maus tratos na criança. A vítima? O filho de apenas 3 anos de idade. O menino foi encontrado nesse estado. Uma imagem triste de uma criança marcada pela violência. Além disso, o menino apresentava sinais de desnutrição e desidratação. Essa criança que está em estado grave, desnutrida, desidratada, cheia de feridas e psicologicamente abalada. Isabelle de Souza da Silva foi presa em flagrante pelos policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima. Ela estava no Morro do Urubu, em Pilares, na zona norte do Rio. Fizemos uma operação de inteligência, mapeamento da área. Com maior segurança conseguimos resgatar essa criança sem trocar um único tiro. A denúncia foi feita por um policial militar. O PM contou para o delegado que parentes da criança falaram que o menino estava sendo torturado fisicamente e psicologicamente pela própria mãe. Segundo a polícia, Isabelle também foi indiciada por outros crimes. Um deles, agressão a um idoso. Com a prisão da mãe, o menino ficará sob os cuidados do Conselho Tutelar, que irá adotar as medidas cabíveis em relação à guarda da criança. Não só dessa criança, né, de toda aquela família que está no contexto. Tem uma sobrinha de 8 anos que mora na mesma residência. Tem 2 pessoas idosas que moram com essa agressora. Enfim, toda a rede de proteção aí tem que atuar. Essa pilantra é uma covarde, faz isso com uma criança indefesa. Coloca ela na frente de um adulto. Pode colocar na frente de uma mulher, não bota homem não, porque é covardia, para ver se ela vai conseguir fazer a mesma coisa que fez com essa criança, porque é indefesa. Isso é gente covarde. Gente covarde. E olha essa informação no município de Valença, a gente falando aí, né, de abuso contra a criança, violência. Um idoso de 77 anos foi preso, acusado de estuprar a própria sobrinha dele, que na época do crime, em 2014, tinha 8 anos de idade. De acordo com a polícia, a criança era violentada na própria casa, no bairro Jardim Valença, e também na residência do tio. Foi a própria menina que relatou o crime à mãe, que denunciou o idoso. O suspeito ele foi preso em casa, no bairro Osório, foi levado para a cadeia pública de Volta Redonda, de onde não deve sair nunca mais. E também no sul do estado, em Barra do Piraí, a Polícia Civil prendeu um homem de 60 anos acusado de feminicídio. Esse homem ele foi encontrado na estrada da Fazenda Santa Luzia e, segundo as investigações, em 2013, ele matou a ex-namorada, que estava num ponto de ônibus no bairro São Sebastião, porque não aceitava o término do relacionamento. Outro crime também que é comum, né? Tem sido cada vez mais comum. Esse aí aconteceu lá em 2013, né? É o feminicídio. É um bando de homens sem vergonha que não aceita o término do relacionamento, né? Não faz por onde, às vezes, o relacionamento seguir em frente e depois ficam lá, não querem que a pessoa seja de mais ninguém. Se sentem donos, né? Acha que a pessoa é propriedade. Ah, pelo amor de Deus, é cadeia também nesses vagabundos. A armação dos Búzios vai preenchendo a sua tela porque a gente faz uma paradinha rápida nessa cidade linda da região dos lagos e segue já já.
Muito bem, vamos em frente aqui, deixando você muito bem informado com os principais assuntos do nosso estado. A Justiça decidiu que a deputada federal Flor de Lis irá a júri popular pela morte do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. Além dela, outras 9 pessoas vão sentar no banco dos réus por envolvimento no crime. Roda! A decisão do Tribunal do Júri de Niterói aponta Flor de Lis como a mandante e principal interessada na morte do marido, o pastor Anderson do Carmo. No documento, a qual o SBT Rio teve acesso, a juíza Neares Carvalho destaca depoimentos de testemunhas e provas colhidas pela Polícia Civil que apontam a parlamentar como a mentora do crime. Em um dos trechos de uma conversa interceptada durante as investigações, Flor de Lis se referia ao marido como traste e diz que tudo aquilo deveria acabar, já que não poderia se separar porque envergonharia Deus. Em outro trecho, a magistrada chama a atenção para a insatisfação de Flor de Lis com a interferência de Anderson em sua vida pessoal e profissional. Em trocas de mensagens, os outros réus fazem referência à indignação da deputada com a relação à parte financeira administrada pelo marido. Ela estaria se sentindo injustiçada por ser a grande estrela da casa, a deputada federal, com uma carreira artística vitoriosa, mas com a parte financeira concentrada nas mãos dele, Anderson do Carmo. A juíza também destaca que Anderson do Carmo sabia que havia um plano de membros da família para matá-lo e cita as diversas vezes que ele foi vítima de envenenamento dentro da casa. O documento também cita que as relações entre integrantes da família não eram convencionais fora da igreja. Não havia essa coisa de pai e mãe, e havia todo tipo de relação dentro da casa, inclusive sexual. Além de Flor de Lis, irão a júri popular 7 filhos e uma neta da parlamentar, além de um ex-PM e a mulher dele, acusados de ajudar a parlamentar a forjar uma carta para atribuir o crime a um de seus filhos, Misael, uma das principais testemunhas do processo. A Justiça também decidiu manter a prisão de todos os acusados. Apenas Flor de Lis continuará em liberdade por conta da imunidade parlamentar. A data do julgamento ainda não foi definida. As defesas da parlamentar e dos outros réus ainda podem recorrer da decisão no próprio Tribunal de Justiça do Rio. Flor de Lis, que já foi flagrada aí, né, circulando por Macaé, lá no norte fluminense, né? Eu já até noticiei aqui, estava comprando um enxoval numa loja, não é isso? Um enxoval já com um novo namorado. E aí as pessoas ficam na expectativa, né, de saber qual vai ser a nova vizinhança de Flor de Lis, que vai aí a júri popular. Eu acho que do júri popular não se livra, não. Sei não, hein? A Polícia Civil está investigando o desaparecimento de uma mulher em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro, na capital. Imagens de câmeras de segurança flagraram a última vez que ela foi vista. E a família, gente, está desesperada, não é por menos. A reportagem é do Caio Alex. Essas são as últimas imagens da Jéssica Carla do Nascimento, de 30 anos, registradas por câmeras de segurança no bairro 7 de Abril, em Paciência, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela sumiu na última segunda-feira e até agora a gente não tem notícia nenhuma dela. Jéssica Carla está desaparecida desde o dia 26 de abril. Os familiares suspeitam que o ex-namorado dela esteja envolvido no sumiço. Ele se tornou o principal suspeito por conta das coisas que ele fazia, das brigas que eles tiveram, porque tudo leva a ele, tipo a última localização, que a gente vê a imagem na câmera, é na rua dele. Segundo testemunhas, a manicure saiu de casa há pouco mais de uma semana. Ela não disse onde iria. A irmã dela, Graziela, contou que antes de parar de responder pelo WhatsApp, Jéssica mandou a localização de onde estava para uma amiga e pediu para avisar alguém se ela não aparecesse em 2 horas. A gente acionou os PMs foram lá, entraram lá, meu irmão que entrou, e viu que a casa estava toda limpa, lavada, como se estivesse limpa em meia hora, assim. E a gente achou muito estranho isso, porque se a última localização é da casa dele, por que ele está alegando que não está vendo ela, que não via ela? Amigos e familiares afirmam que o ex-namorado sempre foi muito ciumento, agressivo e perseguia Jéssica pelas ruas do bairro e a vigiava pelo muro da casa onde a jovem morava com os irmãos e a mãe, que é deficiente visual. Ela já tentou separar diversas vezes, entendeu?
Inclusive os vizinhos todos aqui está de prova que ele ficava seguindo. Tinha vezes que a gente nem via porque a gente ficava em casa, dentro de casa. A família registrou o caso na Delegacia de Descobertas e Paradeiros na cidade da polícia. Mas apesar dos esforços, Jéssica ainda não foi encontrada. Por conta própria, os irmãos foram até a casa do ex-namorado. Só que até agora ela não foi localizada. A gente não sabe se está viva, a gente não sabe se está morta. A gente quer ter notícia. Se ouvir alguma coisa, se ver, que ajude a gente. Porque só quem passa é que sabe como que é. A gente fica na torcida para que ela seja encontrada e viva, né? Porque, olha, o sofrimento da família não é mole, não. Nossa parada vai ser aonde agora? Em qual município? Ah, Teresópolis. Alô, região serrana. Alô, você, teresopolitano. Já já seguimos com outras notícias. E agora a gente fala da novidade que acabou de chegar no estado do Rio, gente. Olha ela aqui, você que gosta de vibrar pelo seu time, já te falei que a Blue traz para você canais específicos de esportes para todos os gostos, não é? Tem luta para quem é da luta, skatismo para a galera que curte radicalizar e tem muito futebol. Por lá, você vai acompanhar o Brasileirão, a Libertadores, a Champions League e os mais importantes campeonatos do mundo inteiro. Tem campeonato inglês, espanhol, português, italiano, chinês, isso tudo, gente, por apenas R$ 39,90. E olha, quando a Blue joga, você também ganha. Se ligar agora no 0800 002 6080, sua instalação é grátis. Ou acesse também o site bluetv.com.br, que por lá também tem instalação gratuita. Então é só falar também que assistiu aqui no SBT Cidade, vem correndo para Blue. Muito bem, a gente vai em frente, tem muito assunto para dividir com você. E olha, não poderíamos deixar, claro, passar em branco aí a morte do ator e humorista Paulo Gustavo, pelo fenômeno que ele foi no teatro, no cinema e na TV. Ele morreu aí aos 42 anos de idade por complicações causadas pela Covid-19 na noite desta terça-feira. Fabiano Martinez. A notícia da morte do ator foi divulgada pouco depois das 9 da noite desta terça-feira. Familiares de Paulo Gustavo e o marido, o médico Thales Bretas, deixaram o hospital em Copacabana, na zona sul do Rio, por volta da meia-noite. O ator e humorista Paulo Gustavo tinha 42 anos e morreu em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. O artista estava internado desde o dia 13 de março. Na semana passada, o estado de saúde dele chegou a apresentar melhoras e Paulo Gustavo acordou e interagiu com o marido. No último domingo, o ator voltou a piorar e sofreu uma embolia pulmonar gasosa. Nesta terça-feira, o hospital chegou a divulgar um boletim informando que o quadro de Paulo Gustavo era irreversível, mas que ele ainda mantinha os sinais vitais. Foram horas de apreensão até que a morte dele fosse anunciada. Um artista completo, Paulo Gustavo fez sucesso na televisão, no teatro e no cinema. Nasceu em outubro de 1978 em Niterói, na região metropolitana do Rio. Começou a carreira de ator no início dos anos 2000, em um curso de teatro na Casa das Artes de Laranjeiras, onde conheceu o ator Fábio Porchat. O Paulo é a pessoa mais engraçada que eu já vi na minha vida, na tela e fora da tela. Ele fazia rir todo mundo que estava na conversa, quem estava fora da conversa. Eu me formei com o Paulo na escola de teatro, a gente estudou junto e nosso primeiro trabalho profissional foi juntos. Éramos uma dupla no teatro, uma peça que eu escrevi, que a gente fazia e durante 1 ano e meio a gente pôde estar junto todo final de semana. Em 2004, estreou a primeira peça de sucesso, O Surto. Nesse trabalho, já apresentou ao público o personagem mais conhecido da carreira dele, Dona Hermínia. Inspirada na mãe do ator, a personagem em 2006 virou o monólogo Minha Mãe é uma Peça. Sem dinheiro para montar o espetáculo, parcelou o cenário com cheques de familiares e ofereceu à equipe parte do lucro da bilheteria. E deu certo, ficando vários anos em cartaz. Nos anos seguintes, participou de vários filmes e programas de TV. Em 2013, o espetáculo Minha Mãe é uma Peça ganhou uma adaptação para o cinema e foi sucesso de bilheteria.
Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora! A relação entre mãe e filho sempre foi muito próxima. Os dois, inclusive, dividiram o palco na peça O Filho da Mãe, que rodou todo o Brasil. Paulo só saiu da casa de Dona Hermínia para se casar em 2015 com o dermatologista Thales Bretas. Em agosto de 2018, realizou um sonho e foi pai de 2 filhos, Romeu e Gael, gerados nos Estados Unidos por barriga de aluguel. Durante todos esses anos, Paulo encheu as telas do cinema e as casas de todos os brasileiros com muita alegria. O Paulo é o que o Brasil tem de melhor. Uma pessoa que vem do nada, com todas as dificuldades, e vence pelo talento e chega onde chegou, no coração de cada um no Brasil, desses 210 milhões de habitantes, pelo talento puro, pelo dom único dele. A gente não precisava disso agora. O Brasil não precisava de mais um golpe como esse. Mas a gente tem que seguir firme. O Paulo foi, mas a gente não deixa ele ir. A gente vai ficar com ele aqui. Com os filmes, com as peças, com os programas de TV, a comédia. Pega o bastão do Paulo aqui e segue para não deixar o legado dele acabar. Obrigado por tudo, Paulo. Olha, a comédia brasileira ficou órfã neste dia. A gente sabe que tem diversos outros humoristas excelentes, mas é uma perda, assim, irreparável para o humor brasileiro e serve de alerta para você que está aí do outro lado ainda dormindo nessa pandemia, né, que está acreditando em politicagens, achando que não é um vírus bobo, que é uma gripezinha. Vejam que esse vírus não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe religião. Quando ele tem que levar, ele leva mesmo, ele tira a vida das pessoas. Então, cuidem-se, porque estamos num país, um dos poucos do mundo, onde vacinamos apenas 7% da população, né? Temos aí 93% dos brasileiros aptos a pegarem o vírus e a, inclusive, morrerem dele. E agora o que? Outras notícias pelo Estado? Vamos então ao nosso giro de notícias. 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Itaperuna, Natividade e São João da Barra, em operação do Ministério Público que investiga uma organização criminosa voltada para as práticas de estelionato, lavagem de dinheiro e jogo do bicho. Até o início dessa tarde tinham sido apreendidos 100 cavalos de raça, munições, R$450 mil em espécie, além de $1.000 e 12 milhões em cheques e promissórias. Não houve prisão. Em Paraíba do Sul, a Polícia Militar apreendeu mais de 1 quilo de drogas que estava em uma mochila encontrada em uma região de mata no Morro do Trator. Cocaína, maconha e skunk estavam entre os entorpecentes apreendidos. Segundo a PM, os suspeitos conseguiram fugir, deixando o material para trás. Em Cabo Frio, a polícia também apreendeu drogas e armas na comunidade Manuel Correia. Uma pistola com kit rajadas, carregador, munições, além de cápsulas de cocaína, trouxinhas de maconha e pedras de crack foram apreendidos. Um homem foi preso. Em um dos acessos à Praia do Siqueira, bandidos instalaram barricadas para impedir a passagem da polícia. Um homem procurado há 12 anos pela Polícia Civil foi encontrado hoje em Realengo, na capital fluminense. Ele é acusado de matar a tiros 3 homens que estavam em um bar na cidade de Duas Barras no ano de 2009. O filho dele, que também participou do crime, continua foragido. A Justiça decidiu, por meio de uma liminar, que a nova FAOL terá que continuar a prestar serviços públicos de transporte urbano coletivo em Nova Friburgo, pelo prazo de 60 dias contados a partir do dia 15 desse mês, data em que a concessionária havia anunciado a saída do município. A multa diária, em caso de descumprimento da medida, é de R$100 mil. A prefeitura, autora do processo judicial, terá que pagar um subsídio mensal de R$300 mil à empresa. O aeroporto de Macaé vai voltar a oferecer voos comerciais com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a partir da próxima segunda-feira. As operações retornam após cerca de um mês de interrupção devido à pandemia da Covid-19. Do giro de notícias para o giro de abraços. Olha, Marlene Ferreira de São Francisco de Itabapoana. Abraço, Marlene. Débora, Vanessa, Wagner e Tainara não disseram aqui de onde são, mas estão ligados. Abraço, então. Michela de Rio das Ostras, que tá dodói, não é isso, Michela?
A gente sabe aqui, estamos torcendo aí por sua melhora, toda energia positiva para você nesse momento. Michela, abraço grande. Um beijo também para a pequena Manuela, da Vila Rica, em Petrópolis, que fez aniversário ontem, 4 de maio. Parabéns, Manu! Abraço para toda a família. Vem aí o SBT Brasil. Voltamos amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até lá.